noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa quarentena, mas aproveitando para estudar a Palavra de Deus, aproveitando para crescer na graça e no conhecimento. E nós vamos hoje estudar as perguntas 4 e 5 do breve Catecismo de Westminster. Quem tem o catecismo aí, abra. Quem não tem, acompanha ouvindo. A pergunta 4 diz assim: o que Deus é? Resposta: Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. E a pergunta 5 é: há mais de um Deus? E a resposta: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E para estudar alguns aspectos dessa pergunta, nós vamos para Romanos, capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ler do verso 16 até o verso 26. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O som tá bom aí? O som tá bom? Tem alguém aí conectado já? Tem. Alguém que está assistindo pode me confirmar se o som está saindo? Alguém falou? Não. Vê se você consegue me ouvir. Tá bom. Tá. Então eu vou ler novamente. Romanos 1, a partir do verso 16. Vou voltar a ler. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, à natureza. Vamos ler até aí, por enquanto. Bom, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta importantíssima, talvez seja a mais importante carta de todo o Novo Testamento, e a razão é que a Epístola de Paulo aos Romanos, ela contém um resumo, uma apresentação resumida e sistemática em ordem lógica de todos os principais ensinamentos de Cristo. Então, a carta aos Romanos resume e apresenta todas as principais doutrinas cristãs, todas as principais doutrinas que Jesus Cristo ensinou ao seu povo, à sua igreja, é apresentado na carta aos Romanos. Diferente de outras cartas que muitas vezes trazem explicações e focam em determinados aspectos da doutrina de Cristo. Então, por exemplo, a carta aos Efésios, o grande foco da carta aos Efésios é a doutrina da igreja,
A carta de Paulo aos Gálatas tem um foco na relação entre a lei, o evangelho e as alianças do livro de Gênesis, com a relação entre a nova aliança com as alianças do Pentateuco, na verdade. Então, a maioria das cartas do Novo Testamento, elas têm um determinado foco, mas a carta aos Romanos traz uma apresentação da doutrina cristã, da doutrina de Cristo, de forma mais ampla, de forma mais completa e de forma sistemática. E no verso 16, o apóstolo Paulo ele começa dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Antes de entrar na parte principal do que nós vamos falar hoje, eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra Evangelho. Hoje em dia, muita gente está acostumada a ouvir a palavra fulano é evangélico, igreja evangélica, né? Mas essa palavrinha, ela tem um significado específico na Bíblia, no Novo Testamento, o Evangelho. A palavra Evangelho vem do grego, da língua grega, e essa palavra significa boas novas, boas notícias. Ou seja, é uma palavra que no grego era usada com essa conotação, boas novas, boas notícias, e nem sempre era utilizada com uma conotação religiosa, espiritual. Podia ser usada para boas notícias ou boas novas em outro contexto. Por que tem tantas palavras no cristianismo que têm origem no grego? Muitas palavras que a gente usa no cristianismo têm origem na língua grega. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, como o Novo Testamento foi escrito em grego, naquela época o grego era como se fosse hoje o inglês. Então, se você queria escrever algo que ia ser lido por muitas pessoas de várias nações, você escrevia em grego, como se fosse o inglês hoje em dia, né? Então, o Novo Testamento foi escrito em grego, tem muitas palavras que têm origem no grego. Evangelho significa boas novas. A palavra anjo, que a gente usa, né? Anjos, criaturas celestiais, significa mensageiro. A palavra Cristo vem do grego, significa ungido. E muitas outras palavras. A palavra igreja, a própria palavra igreja vem do grego, eclésia, e assim por diante. Então, quando a gente fala sobre evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, e a pergunta lógica que a gente faz sobre isso é boas novas, boas notícias sobre o quê? Qual é a boa notícia? Por exemplo, a gente está aqui, né, trancado dentro de casa, na nossa quarentena. Então, se eles vierem com a notícia dizendo assim, o problema foi resolvido, o problema do coronavírus, agora tem um remédio, tem a solução, e a gente vai ser solto de nossas casas, isso vai ser uma boa notícia. Agora, perceba que, ao descrever isso como uma boa notícia, que o problema foi resumido, presume-se que existe uma má notícia anterior. Sempre que a gente descreve algo como uma boa notícia, é porque teve algo que aconteceu antes que era uma má notícia. Então, tem um remédio do coronavírus. Isso é uma boa notícia. Por que isso é uma boa notícia? Porque antes de chegar no remédio tinha a doença e essa doença estava causando problemas. Então, a má notícia é a doença e a gente trancado aqui por causa da doença. E a boa notícia é quando eles arrumaram a solução para isso. Então, é a mesma ideia quando o Novo Testamento fala da boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho, o Evangelho pressupõe uma má notícia anterior. Ou seja, o Evangelho é uma boa notícia para solucionar um problema anterior ao Evangelho. E que problema é esse? Como a gente vai ver, Paulo ele passa os 3 primeiros capítulos de Romanos, da carta aos Romanos, descrevendo qual é o problema que o Evangelho vem solucionar. Então, o Evangelho é uma solução para um problema, e antes de Paulo falar sobre qual é a solução, ele fala qual é o problema. 3 capítulos, capítulos 1, 2, até a metade do 3, descrevendo qual é o problema que essas boas notícias vêm
solucionar. E isso está por trás também do que ele diz no verso 16, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Ou a palavra aí, salvação, novamente. Sempre que a gente fala de salvar alguma coisa, ou de salvação, ou de alguém foi salvo, a pergunta é: salvo de quê? Da mesma forma, boas notícias. Mas boas notícias por quê? Qual era o problema? Salvo de quê? Qual era o problema que exigia salvação? Então, novamente, as palavras que Paulo usa no verso 16 de Romanos 1, elas pressupõem a existência de um problema que este evangelho, que esta mensagem da salvação vem solucionar. E, novamente, o problema é descrito nos capítulos 1, 2 e 3. Então, é igual aquela coisa, né? Uma boa ilustração para entender isso, a importância de entender o problema antes de explicar qual o remédio, imagina que você está... vamos fazer uma ilustração. Você está no avião e neste avião chega a aeromoça e fala assim para você: ó, eu vou te colocar este veste aqui, você vai vestir isso daqui e você tem que vestir isso daqui, tá? Mas de repente você fala assim: então tá bom, vou vestir. Eu estou vestindo e daqui a pouco passa alguns segundos ou alguns minutos e você olha para um lado, olha para o outro e pergunta: por que eu estou vestindo isso daqui? Um paraquedas. Por que eu estou usando isso daqui? Não estou vendo mais ninguém usando, não tem sentido isso. Então ele mandou você vestir algo que teria um paraquedas que não tem muito sentido você estar usando aquilo no avião. A não ser que antes de colocar isso em você, ele diga assim: ó, você vai vestir isso daqui porque o avião está caindo, o avião vai cair. Bom, agora que você sabe que o avião vai cair, vai fazer sentido por que você tem que usar aquele paraquedas. Da mesma forma, se a gente vai falar dentro de uma perspectiva espiritual sobre salvação, sobre boas notícias, que são o que? Remédios, pressupõe-se uma compreensão do problema, que é o problema espiritual que o Evangelho vem solucionar. Então, não tem como falar de Evangelho sem falar de pecado. Então, pecado, o que é pecado? Pecado é o avião caindo. O pecado é a razão pelo qual você precisa do paraquedas. O avião vai cair, esse é o pecado. E você precisa do Evangelho. Agora a gente tem um contexto. O Evangelho é a salvação do homem do problema do pecado. Então, é isso que Paulo está colocando aqui no início da carta dele. Ele vai passar 3 capítulos explicando que o avião vai cair. É isso que ele passa, mostrando o problema, mostrando o pecado, mostrando a destruição do homem, para depois apresentar o Evangelho, o caminho da salvação. E nesse contexto é que nós vamos falar sobre a questão do ser e dos atributos de Deus a partir do verso 18. A partir do verso 18, vamos ler: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E aqui a gente vai entrar na parte principal da nossa aula de hoje, que é o seguinte: aqui o apóstolo Paulo, ele está quando ele diz no verso 20, porque as suas coisas invisíveis, suas aí é em relação a Deus. Então ele está dizendo que as coisas invisíveis de Deus, que inclui, verso 20, tanto o seu eterno poder como a sua divindade.
Então, as coisas invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. O que é traduzido aí como as suas coisas invisíveis é o que nós costumamos chamar de atributos de Deus, ou as perfeições de Deus, como alguns teólogos preferem. Mas o ponto é que quando a gente fala sobre, por exemplo, uma mesa, o que é uma mesa? Para que algo seja descrito como uma mesa, como nós já falamos inclusive na aula passada, tem determinadas características que precisa ter para que seja uma mesa. Ou uma geladeira tem determinadas características que caracterizam aquilo como uma geladeira. Ou um computador, ou um homem. Né? O que é um homem? Existem determinadas características que definem um homem ou uma mulher como uma mulher. Da mesma forma, os atributos de Deus, que é chamado aqui as suas coisas invisíveis, é o que define Deus como Deus. Então, o que é que define Deus como Deus? Atributo de Deus. Ok, então, recapitulando aqui, Romanos 1, verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Neles se refere ao verso anterior, quando ele fala sobre os homens. Neles, nos homens. Então, o que pode ser conhecido por Deus é manifesto nos homens, no verso 20. Começa com a palavra por quê. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, no verso 20, o apóstolo Paulo vai explicar como é que Deus se manifesta nos homens, como é que Deus se revela aos homens. E aqui é o que na teologia nós chamamos de revelação geral ou revelação natural. Revelação geral ou revelação natural. E Paulo está explicando como revelação geral, revelação natural, o meio pelo qual Deus se manifesta aos homens. Se entendem, verso 20, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, ou seja, pela criação, pelo universo, pelos céus e a terra que Deus criou, Deus se revela ao homem. Isso é um ponto muito, muito, muito importante. Então, quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos para a natureza humana, continuamente Deus está se revelando a nós, a natureza de Deus se revela a nós. É muito importante perceber aqui, tem um detalhezinho que muita gente entende de maneira errada. Paulo não diz que os homens podem conhecer a Deus pela observação da criação. Não é isso que ele está dizendo. Não é que ao observar as coisas criadas, os homens podem vir a conhecer a Deus. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que os homens conhecem a Deus. Não podem vir a conhecer, mas de fato conhecem. Ou seja, a revelação de Deus aqui não é somente uma possibilidade, mas é algo concreto. Deus concretamente se revela, se manifesta aos homens. Ou seja, a ideia aqui é que, em certo sentido, todos os homens conhecem a Deus. Deus se revela a todos os homens por meio das coisas criadas. É diferente de dizer que Deus pode ser conhecido, para a gente entender um pouco a diferença. Vamos dizer que existe uma dúvida sobre
se tal pessoa está, minha mãe, ela está lá na casa da vizinha ou não está. Eu moro num prédio aqui e eu estou na dúvida se ela está na casa da vizinha ou não está. Bom, é possível eu conhecer se ela está, é possível saber se ela está lá ou não? Eu posso ir do outro lado do corredor, bater na porta e perguntar, minha mãe está aí? Então, aí eu vou ver lá se ela está ou se ela não está. Então, isso é algo que, embora eu não saiba, eu tenho como saber se minha mãe está do outro lado do prédio. Agora, a ideia aqui não é que se você quiser saber se Deus existe ou não, você pode pesquisar. A ideia é que, em certo sentido, todos os homens já sabem que Deus existe, porque Deus se revela continuamente pelas coisas criadas. Os homens têm um conhecimento inato, por natureza, os homens sabem que existe Deus, que o Deus verdadeiro, o Deus vivo, se revela continuamente aos homens. Por isso tem um capítulo muito interessante nas Institutas da Religião Cristã, escrita pelo reformador João Calvino, cuidado do ateísmo real. Então, Calvino vai mostrar que não existem verdadeiros ateus. E aí, por que não? Porque Deus continuamente se revela, se faz conhecer pelas coisas criadas. E aí surge a questão. Peraí. Se Deus é conhecido, em certo sentido, por todos os homens, então por que é que eu conheço algumas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, tem gente que diz que é ateu, tem gente que diz que duvida de Deus, e até entre aqueles que dizem acreditar em Deus, existem tantas religiões no mundo, um acredita em Deus de uma forma, outro diz que Deus é outra coisa. Existem muitas definições de Deus. Então, como é possível que Deus se revele, como ele diz aqui, Deus se faz entender, Deus claramente se vê, se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Como é possível o Deus verdadeiro ser revelado de forma tão clara? O argumento de Paulo aqui que o Deus verdadeiro se revela de forma clara a todos os homens. Como podemos conciliar isso com o fato de que algumas pessoas não creem em Deus e outras têm concepções completamente diferentes sobre como que Deus é? Como que pode conciliar isso? É o que ele vai responder a partir do verso 21, de forma explícita, e é o que ele já respondeu, na verdade, de forma menos direta no verso 18. No verso 21, ele diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o que Paulo vai dizer, no verso 20, ele já disse que Deus se revela a todos os homens, de tal modo que todos os homens, instintivamente, de maneira inata, sabem que Deus existe. Mas no verso 21, ele vai mostrar que, tendo esse conhecimento natural de Deus, o que os homens fazem em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, que é o que o verso 18 chama de deter a verdade em injustiça. Ou seja, Deus está se revelando de forma geral e natural a todos os homens, continuamente, de forma clara, de forma óbvia, e os homens estão como se pegando isso que Deus está mostrando, colocando a mão nos ouvidos, colocando a mão nos olhos e dizendo, eu não quero ver, detendo a verdade em injustiça. Ou seja, a verdade está vindo
Deus está empurrando a sua verdade aos homens e os homens estão tentando detendo a verdade, tentando segurá-la, tentando impedi-la de ser recebida por minha mente como ela realmente deve ser recebida. Então, a ideia bíblica que Paulo diz aqui com muita clareza é que, número um, não existe ninguém que não tenha conhecimento do Deus verdadeiro. Todos os homens conhecem a Deus, mas todos os homens, por natureza, por causa de nosso pecado original, o que os homens fazem é deter a verdade e a justiça, é obscurecer, é fechar os olhos para a luz. Então não é que não existe luz, existe uma diferença entre eu dizer essa sala está escura, ok? Não é esse o problema do homem. O problema é que essa sala está iluminada e os homens ficam colocando a mão porque eles não querem ver a luz. Então, sempre que alguém diz, Deus não deu evidências suficientes de sua própria existência, ou Deus não é claro se Deus existe um Deus ou não, tudo isso aí é balela. É como se fosse um homem colocando a mão no rosto dele e dizendo, não tem luz aqui, não tem luz, não tem luz, não tem luz, não tem luz, não existe evidência da luz. Não, evidência da luz existe. O problema é que você fica fechando os olhos porque você não quer ver a luz. Então, a Bíblia mostra, e aqui essa é a ideia, de que as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem. E por isso os homens ficam inexcusáveis, verso 20. Não tem desculpa. Os homens não têm desculpa, porque a clareza de Deus é manifesta universalmente. E o problema dos homens é que eles detêm a verdade em injustiça. Então, o que nós temos aqui é, por um lado, a universalidade da revelação geral de Deus, por isso que é revelação geral, que nós chamamos na teologia, para enfatizar que é a todos, de maneira universal, ou também é conhecido como a revelação natural, para enfatizar que ela é por meio das coisas que estão criadas. Você tem essa revelação geral, mas ao mesmo tempo você tem a depravação que também é geral. Então, a depravação do homem, que é o que nós vamos estudar mais tarde com mais profundidade, faz com que os homens detenham a verdade em injustiça, e é isso que dá origem ao ateísmo, que diz que Deus não existe. O ateísmo é o homem no sol do meio-dia tapando a cara dele, o famoso tentando tapar o sol com a peneira. Isso que é o ateísmo. Tem como tapar o sol com a peneira? Não tem. O ateu é isso. Por todos os lados ele tem luz, mas ele insiste em fechar os olhos dele e ficar gritando: acende a luz, não estou vendo luz, não estou vendo luz. Isso é ateu. Deus continuamente se revela e ele resiste à revelação de Deus. E existe também outras formas de resistir à revelação de Deus, que são os ídolos, os falsos deuses. Então, todas as falsas religiões que existem no mundo, todas as falsas religiões que existem no mundo, que adoram falsos deuses, eles estão fazendo isso. Eles recebem a luz de Deus, eles recebem a revelação do Deus verdadeiro, mas eles detêm a verdade em justiça, e ao deter a verdade em justiça, eles inventam falsas concepções da divindade baseados em distorções dessa revelação que eles recebem. Então, o Deus verdadeiro, que é o Deus dos homens. E como é que surgem as falsas religiões? É quando os homens pegam essa revelação geral e a
deturpam e criam falsas concepções de Deus que é diferente daquele que se revela. E aqui nós vemos, então, a grande importância de estudar os atributos de Deus. Porque nós vemos que o deter a verdade em justiça consiste em resistir a Deus da maneira que ele se revela em toda a criação. Os homens resistem a Deus, os homens recusam aceitar as suas coisas invisíveis, verso 20, da maneira que elas se revelam em toda a criação. Então, se nós queremos servir ao Deus verdadeiro, nós precisamos deixar de deter a verdade em justiça. Nós precisamos parar de colocar a face sobre os nossos, colocar as mãos sobre os nossos rostos. Temos que deixar de tentar tapar o sol com a peneira. E nós temos que começar a meditar em Deus como Ele verdadeiramente é, como Ele se revela. A deturpação aqui de quem Deus é consiste na resistência a essa revelação geral. Mas nós vemos que a deturpação da revelação geral de Deus, ou seja, quando os homens tentam tapar o sol com a peneira, isso leva à deturpação também da realidade criada. Esse é outro ponto muito importante, ou seja, quando os homens deturpam os atributos de Deus, quando os homens não reconhecem a Deus como ele verdadeiramente é, quando os homens recusam-se a abrir seus olhos e enxergar a luz que Deus reflete em nós, quando os homens, no verso 22, quando os homens, dizendo-se sábios, tornam-se loucos, por resistir o Deus vivo e verdadeiro que se revela continuamente em todos os lugares a todos os homens, a consequência é que, além de deturpar quem Deus é deturpado a nossa percepção da própria criação. Ou seja, não é possível o homem querer deturpar quem é Deus e querer ter um entendimento correto sobre as coisas criadas. É isso que Paulo vai mostrar aqui, no verso 23, quando ele diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, vamos parar só nesse verso 23. Paulo está dizendo que esses homens receptores da revelação geral de Deus deturparam o conhecimento que eles deveriam ter do Deus verdadeiro, resistiram à verdade e, ao resistir a essa verdade, passaram a inventar divindades falsas, e essas divindades falsas são representadas no verso 23 através de imagens, ou seja, estátuas e pinturas de homens, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, é o que nós chamamos, a Bíblia chama, nós não, a Bíblia, né? Chama de idolatria. O que é aqui definido como idolatria? É quando o homem resiste ao Deus verdadeiro e passa a tratar aspectos da realidade criada, Homem, verso 23. Aves, começa a tratar um pássaro como se fosse Deus. Começa a tratar quadrúpedes como se fosse Deus. Répteis como se fosse Deus. Então, se a gente vê as religiões pagãs, as falsas religiões, os deuses deles são divinizações de aspectos da realidade criada. Então, tem aqueles, na verdade, que adoram o sol, adoram a lua, adoram a vaca, ou adoram um homem.
Se vocês refletirem sobre cada uma dessas formas de falsos deuses, a definição dessas coisas é a divinização. Eles pegam um aspecto da realidade criada e passam a divinizar aquilo. Isso é idolatria. E por que que isso deve ser entendido não somente como uma corrupção de Deus, mas também como uma corrupção da realidade criada? Porque se você diviniza um aspecto da realidade criada, por exemplo, se você diviniza o sol, agora o sol é meu Deus, vou adorar o sol, vou adorar a lua, além de você estar deturpando quem Deus é, você está deturpando o que o sol é. Ou seja, a deturpação de Deus, ao tratar o sol como se fosse Deus, conduz à deturpação do correto entendimento sobre o sol. Ou seja, a deturpação da forma com que enxergamos ao Deus verdadeiro deturpa a forma que nós enxergamos a própria realidade criada. Como nós vemos, por exemplo, na Índia, né? Existe na Índia, entre a falsa religião do hinduísmo, a divinização da vaca. Então, ao idolatrar a vaca, eles não estão somente deturpando a natureza do Deus verdadeiro, porque eles estão tratando a vaca como divina. Eles estão deturpando a verdadeira identidade do que é uma vaca. A vaca é um animal. E eu tenho que tratar a vaca como animal, não como um Deus. Então, aqui nós vemos a importância de estudar os atributos de Deus, ou seja, estudar quem Deus é, estudar como que é o Deus verdadeiro. Porque quando nós estudamos quem é o Deus verdadeiro, como é o Deus verdadeiro, isso estabelece um correto entendimento também das coisas criadas. Então, nós vemos aqui que o conhecimento do Deus verdadeiro é, na verdade, o fundamento do conhecimento da própria realidade criada, do próprio homem, dos animais, do mundo que nos cercam. Quando nós idolatramos, quando nós cremos em falsas divindades, isso deturpa o entendimento que nós temos também no mundo ao nosso redor. Então, eu falei aí de falsas religiões pagãs distantes. Nós temos exemplos disso dentro da própria cristandade. Se a gente pensar, por exemplo, nos grandes homens e mulheres de Deus que existem na Bíblia, o apóstolo Pedro, Maria, a mãe do Senhor. Então, vamos pensar aqui em Maria, a bem-aventurada mãe do Senhor. Existe dentro da cristandade aqueles que divinizam Maria. Eles não vão dizer assim, eu creio que Maria é uma deusa, mas eles creem que Maria tem determinados atributos que somente Deus, na Bíblia, somente Deus tem. Então, por exemplo, no verso 20, porque as suas coisas invisíveis, dentro dessas coisas invisíveis de Deus, está a sua onisciência. Então, o conhecimento de Deus é ilimitado, ele conhece todas as coisas simultaneamente, não há nada oculto a eles. Existem aqueles dentro da própria cristandade que vão ensinar, o que eles vão ensinar sobre Maria? Que existem milhões de pessoas ao redor do mundo fazendo pedidos a ela e ela conhece todos esses pedidos. Ela sabe o que acontece. As pessoas até dizem assim, vai com Maria, que Maria te proteja, que ela interceda por você. Então, essas pessoas estão atribuindo onisciência a ela, e não só onisciência, mas o poder de cuidar e de proteger todas essas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, está sendo atribuído a ela
atributos que pertencem a Deus. E ao atribuir a Maria, atributos que pertencem só a Deus, onisciência, onipotência, qual é a consequência? A consequência é que, além de deturpar a verdadeira divindade, deturpa-se a própria pessoa de Maria. Deturpa-se a própria santa mulher que ela foi. Ela está deixando de ser vista como uma serva de Deus humana e passou a ser vista de uma forma divina. Ou seja, a idolatria é uma deturpação da divindade que conduz a uma deturpação na maneira que nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Às vezes, muitas vezes, até da maneira que nós enxergamos personagens bíblicos, como a própria Maria. E nós vemos que o Paulo vai levar isso mais a fundo, quando ele diz no verso 26, por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens. Então, qual é a relação disso com o que Paulo diz nos versos anteriores? A relação é, a partir do momento que foi deturpado quem é o verdadeiro Deus, passa a ser deturpado, inclusive, a sexualidade humana. Então, novamente, a mesma ideia que eu falei antes em relação à vaca, em relação ao ser humano, agora nós estamos falando especificamente sobre a sexualidade. É a mesma ideia, que a sexualidade, a visão do que é um homem, do que é uma mulher, das atrações sexuais, é deturpada porque o conhecimento de Deus foi deturpado. Então, novamente, a ideia de que para enxergarmos a criação da forma correta, para enxergarmos o que é a natureza humana da forma correta, para enxergarmos o que é o sol, a lua, as estrelas da forma correta, para enxergarmos o que é a sexualidade humana, o que é um homem e mulher, o que é um gênero, para que isso seja preservado, é necessário preservar o conhecimento verdadeiro de Deus da forma que ele se revela em toda a criação. Então nós vemos aqui que a idolatria, ela é realmente como se fosse um câncer. A idolatria é um câncer. Ela começa com uma repressão do conhecimento do Deus verdadeiro e ela se estende como uma representação, uma repressão ao conhecimento da própria natureza da realidade criada. Os homens deixam de saber, de entender que o sol é simplesmente um astro que Deus colocou nos céus para a gente contar o tempo e para iluminar a terra, e passa a tratar o sol como se fosse um Deus. Os homens deixam de entender, até mesmo, Paulo está falando, até mesmo deixam de entender o que é um homem e o que é uma mulher. E passa a homem com homem, mulher com mulher, deitar-se, inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Então, isso aqui o apóstolo Paulo está começando a trazer à tona o que é a corrupção humana e quais são as consequências da corrupção humana. E nós vemos que a raiz de tudo, aquilo que é a raiz, o princípio de tudo, é o que nós temos começado a estudar nas perguntas 4 e 5 do breve catecismo. O ser e os atributos de Deus. Quem é Deus? Esse é o ponto de partida. Quem é o Deus que nós devemos adorar? E para finalizar, eu quero chamar a atenção para o fato de que essa idolatria, conforme a Bíblia, a doutrina de Cristo vai nos ensinar, ela nem sempre é explícita. Então nós temos, por exemplo, realmente a pessoa que chega lá e ela fala, existe no mundo, né, nas falsas religiões, a lua é o meu Deus, adora a lua, enxerga a lua como se fosse uma divindade. Então por que isso é idolatria? Porque isso é uma divinização
de um aspecto da realidade criada. Essa é a definição de idolatria. A divinização de um aspecto da realidade criada. Ou, colocando em outros termos, é a confusão entre criador e criatura. Você passa a tratar a criatura, como ele diz assim, ó, serviram mais a criatura do que o criador. Porém, muitas vezes isso é de forma sutil. Por exemplo, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele criticou aqueles que adoram o dinheiro, que Jesus chama de culto a mamon, aqueles que adoram dinheiro. Mas a maioria das pessoas que adoram o dinheiro, elas não chegam e falam assim, qual a tua religião? Eu adoro dinheiro, acendo uma vela aqui na frente do dinheiro. A maioria não vai falar isso. Mas não deixa de ser uma divinização do dinheiro a partir do momento que essa pessoa trata o dinheiro como a coisa mais absoluta em sua vida. Então, tudo ela faz pelo dinheiro, ela coloca toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança, toda a sua expectativa em cima do dinheiro. Pronto. O dinheiro é um Deus. E por que isso também é uma forma de idolatria? Porque, embora a pessoa não chame o dinheiro de Deus, não está chamando o dinheiro de Deus. Meu Deus, acende um incenso na frente. Embora não seja assim de forma explícita, ela está absolutizando e divinizando um aspecto da realidade criada, que é o dinheiro. O dinheiro faz parte da realidade criada, faz parte da criação de Deus. E essa é a definição de idolatria. Por isso que existem muitas pessoas que se defendem de maneira muito superficial da idolatria. Tem gente que vai falar assim, não, isso aqui é idolatria. Eu falo, não é porque eu acredito que só existe um Deus. Não é suficiente você dizer da boca para fora que só existe um Deus. A questão é se você está detendo a verdade em injustiça. A questão não é só o que você diz da boca para fora, mas se em seu coração e em sua mente você está tapando os seus olhos para essa revelação geral de Deus e se você está divinizando um aspecto da realidade criada ao tratar aquilo como o absoluto, o centro de toda a sua confiança, o centro de toda a tua fé. Então tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que idolatra sexo, tem gente que idolatra até a família. Jesus falou contra a idolatria da família. Como assim idolatria da família? Mas tem gente que coloca um familiar como absoluto, acima de todas as coisas. De forma que, se aquele familiar falar assim, não, você não vai servir a Deus, a pessoa fala assim, tá bom, então não vou. Você não vai acreditar nesse, não vai seguir Jesus. Tá bom, então não vou seguir Jesus. Isso é idolatria. Os homens foram criados para serem amados e não idolatrados. Então, é isso que nós vemos aqui e é isso que nós vemos sobre a importância de estudar os atributos de Deus. Ao estudar os atributos de Deus, nós aprendemos que Deus não é sol, Deus não é o homem, Deus não são quadrúpedes, Deus não é répteis, Deus não é aves. Nós aprendemos que Deus não é o sexo, Deus não é o dinheiro. Nós não podemos divinizar nenhuma dessas coisas. Nenhuma dessas coisas. E para que nós não venhamos divinizar nenhum aspecto da realidade criada, é necessário estudar, então, quais são os atributos de Deus para que a gente comece a diferenciá-lo. A raiz da idolatria é essa, é não reconhecermos os atributos de Deus como sendo verdadeiramente aquilo que caracteriza o Deus verdadeiro. E quando nós desconhecemos os atributos de Deus, nós cometemos idolatria, e ao cometer idolatria, além de deturpar o conhecimento de Deus verdadeiro, nós deturpamos o entendimento do nosso próximo, nós deturpamos o entendimento do que é a natureza,
nós deturpamos o entendimento do que são os animais, nós deturpamos o entendimento do que é o dinheiro, do que é o amor, do que é o homem, do que é a mulher. Nós deturpamos tudo, quando nós deturpamos a Deus. Então, por isso, nós vamos continuar estudando os atributos de Deus, que são as suas coisas invisíveis, que desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem. Deus se revela a todos os homens continuamente, e só há um motivo pelo qual os homens não o servem de verdade. É porque os homens não querem o servi-lo e detêm a verdade em injustiça. Que não seja conosco assim, meus irmãos. Que nós venhamos ser diferentes, que nós venhamos realmente, diligentemente buscar entender quem é o Deus verdadeiro. Em nome de Cristo, eu deixo sua palavra. Tem perguntas. Tem perguntas? Ok, pode falar. Juliana Dantas. Como identificamos os ídolos do nosso coração? Como identificamos? Os ídolos do nosso coração. Ok, só isso? E depois uma do Chico Neto. Não, vamos para a Juliana primeiro. Tá. Boa noite, Juliana. Como identificamos os ídolos do nosso coração? Só tem uma maneira. Estudando a Escritura e vendo o que a Escritura identifica como ídolo. Então, por exemplo, eu citei aqui a palavra do Senhor Jesus no Sermão do Monte, né? Está em Mateus 6. Então, se você vê lá em Mateus 6, o Senhor Jesus condena a idolatria ao dinheiro. Isso que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, Mamon, o apóstolo Paulo repete em Colossenses, quando ele diz em Colossenses 3, que a avareza, quer dizer, a pessoa avarenta, é idolatria. Então, o estudo da Escritura, a gente vai ver o que a Escritura descreve como idolatria, e aí a gente vai comparar com aquilo que nós sentimos, aquilo que nós buscamos, com base nos avisos da Escritura. Então, eu li lá Mateus 6, né? Aí eu tenho que me perguntar, como é que está a minha relação com o dinheiro? Será que o dinheiro me faz sacrificar princípios do Evangelho? Aí a gente vai ver se a gente está absolutizando ou não. Então, seria isso, Juliana. E tem a do Chico Neto. Ok. Do Chico Neto? Isso aqui é longa, hein, Chico? Meu amigo Chico Neto, de São Paulo. Tive o prazer de conhecê-lo recentemente aí, quando viajei para São Paulo. Um grande abraço, Chico. Bom, a pergunta dele é o seguinte. Ele leu Romanos 1, 18, 19. O texto diz que a ira de Deus se manifesta do céu. O que quer dizer isso? Isso significa que os juízos históricos de Deus vêm através da natureza das coisas criadas. Deus, então, imputa justiça por conta do conhecimento que o homem tem, certo? Bom, é o seguinte, Chico, porque do céu, você está lendo o verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Chico, vou dizer como é que eu entendo esse verso aqui, tá? Eu entendo, a linha que eu sigo, é que Paulo está fazendo uma alusão ao Salmo 19. Se você ler o Salmo 19, o salmista lá, ele fala sobre a revelação geral de Deus. E ele diz lá, os céus proclamam a glória de Deus. É o início do Salmo 19. Eu creio que o Salmo 19 é o pano de fundo o pano de fundo para o que Paulo vai descrever sobre a revelação em geral em Romanos 1 e 2. Então, por que do céu se manifesta a ira de Deus? Porque o céu, quando a gente olha assim para o céu, está manifestando a glória de Deus. Se a gente pensar na beleza daquele céu, quando a gente olha assim, e se você pensar até mesmo no espaço, no que há no universo, tudo isso reflete
a glória de Deus. Então, quando o homem detém a verdade em justiça, quando o homem olha para essas coisas, olha para a realidade criada e insiste em dizer que ou Deus não existe, ou deturpa Deus, ou resiste a Deus, isso faz com que as coisas criadas passem a refletir a ira de Deus, incluindo o céu. Então, aquilo que revela Deus, se eu estou resistindo à revelação de Deus naquilo, isso está criando em mim, está fazendo com que aquilo seja a ocasião para Deus se irar contra mim. Ok? Então, pelo que eu entendi da sua pergunta, é isso. E sim, Chico, os juízos históricos vêm através das coisas criadas. Então, por exemplo, um dos maiores exemplos que a gente tem da Bíblia desse ponto aí do céu. Lá no Velho Testamento, o céu sempre proclamando a glória de Deus, como tudo proclama a glória de Deus, né? Mas os homens foram lá nos primeiros capítulos de Gênesis, pecando, pecando, pecando. De repente veio o dilúvio. Aquele dilúvio que veio sobre no tempo de Noé veio através de chuva do céu. Ou seja, aquele céu que manifestava a glória de Deus foi um instrumento de Deus para julgar os homens em resposta à ingratidão dos homens pela resistência à verdade revelada de Deus. Ok? Depois nós temos aqui mais pergunta. André Silva Moreira. Vi um teólogo aqui da internet, até certo ponto respeitado, afirmar que o coronavírus não pode ser um sinal dos juízos de Deus. Segundo esse texto, ele disse que esse texto fala que Deus manifesta a sua justiça hoje, deixando os homens andarem segundo a inclinação dos corações e não mais enviando pragas. Então, André, sobre essa questão de será que coronavírus é um juízo de Deus? Resposta curta, sim. Não necessariamente um juízo de Deus contra cada pessoa especificamente, mas o coronavírus, que é uma doença, ele existe no mundo por causa da queda do pecado. Então, voltando lá no Gênesis, se Adão não tivesse caído, se não houvesse queda de Adão, não haveria doenças. Então, toda doença que existe no mundo, o fato de nós vivemos no mundo que tem doença, que tem fome, que tem várias desgraças que acontecem, faz parte do juízo de Deus contra a humanidade de forma geral. Não quer dizer que cada pessoa particular esteja sendo individualmente julgada por cada coisa ruim que acontece. Isso está errado. Mas a humanidade, de forma geral, é julgada por Deus. E aí está errado, André, porque aquilo que Paulo diz aqui no verso 20, ele diz, desde a criação do mundo. Então, não pode fazer essa divisão que antes tinha juízo de Deus, dessa forma, agora não tem. Não. No Novo Testamento também tem juízo de Deus e inclui pragas. Senão a gente estaria já no céu, onde não vai existir pragas e não tem juízo de Deus nenhum. Então, pragas são sim por causa da queda, por causa da rebelião do homem. E falando do coronavírus, a gente sabe que esse coronavírus, ele se espalha no mundo, ele está se espalhando no mundo porque teve pessoas lá na China que foram irresponsáveis. Determinadas coisas acontecendo na China, irresponsáveis, moralmente, pecado contra Deus. Por causa de pecado que se espalhou. Então, é o pecado, André, que vai criando todas essas desgraças que a gente vive. Um abismo vai chamando o outro. Aí tem mentira, aí um mente, aí faz aquilo outro, descaso pela vida, e vai surgindo doença. Então, tudo isso aí é fruto do pecado. Júlio Cavalcante.
Como pode ser o homem inexcusável se a Bíblia também diz que é Deus que nos escolheu primeiro? Porque, Júlio Cavalcante, a escolha de Deus, ela não anula o fato de que os homens rejeitam a Deus. Então, a escolha de Deus, ela tem como objetivo prevalecer contra o coração endurecido do homem. Então, os homens têm um coração endurecido. Então, imagina o seguinte cenário. Imagina que o teu filho ele está correndo em direção o teu filho está correndo em direção à rua que tem rua movimentada, cheia de carro. Aí ele está correndo para lá, você está gritando, volta, 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 e não volta, continua correndo. Bom, ele está sendo desobediente à sua ordem. Agora, se você correr atrás dele, puxar ele, impedir ele de correr até o carro para ele não morrer, o objetivo da sua escolha de puxar ele é impedir que ele morra. Agora, se por acaso você não tivesse puxado ele, isso não anula que ele foi culpado por ter corrido e continuado a correr quando você mandou ele não correr. Então, a escolha de Deus, Júlio, não anula a responsabilidade humana e o homem voluntariamente escolhe reprimir a revelação geral de Deus. Vinícius de Fontoura pergunta se a transgressão de qualquer mandamento é, no fim das contas, idolatria. A melhor maneira de fugir da idolatria seria conhecer e guardar os mandamentos? Corretíssimo, Vinícius. É por isso que o Salmo 1 diz que você, aliás, nos últimos cultos, cantou na igreja, né? O Salmo 1 fala que a maneira com que o homem justo, ele segue o caminho do Senhor, é meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Então, é pelo conhecimento da lei do Senhor que nós escapamos da idolatria. Caio Melo, esse texto Romanos 1 é utilizado para aqueles que usam como justificativa que morrerem sem ouvir de Cristo, correto? Ok, Caio. Esse texto não justifica isso, porque esse texto aqui, ele está falando que os homens conhecem a Deus e o resistem. Mas ele não está dizendo que aqueles que não resistem, resistem sem Cristo. Como Paulo, como eu falei lá do capítulo 3, quando chegar no capítulo 3, Paulo vai mostrar que a única maneira de não resistir, a maneira que os homens resistem, quer dizer, a maneira que os homens não resistem à revelação geral de Deus é quando eles recebem a Cristo. E todos aqueles que não recebem a Cristo é porque estão resistindo à revelação geral de Deus. Então, não existe alguém que não resiste à revelação geral de Deus, mas que não crê em Cristo. Isso não existe em Romanos, porque Cristo é a maneira que Deus nos salva desta condição de Romanos 1. Ok? Caio Melo, isso aí que você falou do seu amigo metido intelectual é o que a gente leu em Romanos 1, 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, os homens resistem ao Deus verdadeiro e, por isso, resistem ao que ele revela sobre a criação do mundo. Leandro Nascimento, meu caro irmão Leandro de Caraguatatuba, foi bom visitar vocês aí. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como entender esse verso, sendo que Cristo é Deus? Não parece que o próprio Cristo está negando a onisciência. Alguns teólogos já falaram algo do tipo. Todos os teólogos que usam esse verso para negar a onisciência de Cristo, Leandro, são hereges. Todos são hereges. Esse verso, ele não nega a onisciência de Cristo, mas ele afirma algo que nós vamos estudar em outras aulas. Agora a gente está estudando sobre os atributos de Deus. Quando a gente estudar especificamente sobre Cristo, nós vamos estudar que Cristo, ele é
tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina e tem a natureza humana. Então, Cristo é Deus e Cristo é homem. O que muita gente não percebe é que a natureza humana de Cristo, sendo uma natureza humana completa, ela não inclui somente um corpo humano. Tem gente que acha que Cristo, homem, quer dizer que ele tinha um corpo. Mas o principal aspecto da natureza humana, principal, não é o corpo, é a alma humana. Então, o homem, a natureza humana, ela é composta por corpo e alma. E a mente humana é uma faculdade da sua alma, o pensamento é uma faculdade da alma. Logo, a natureza humana de Cristo, como a gente vai estudar nas próximas semanas, inclui uma mente humana. E a mente humana de Cristo não era onisciente porque a sua mente humana era humana. Cristo é onisciente em sua natureza divina, que é uma com o Pai, mas ele não era onisciente em sua natureza humana porque sua natureza humana era humana. Então, quando ele diz nem o filho, isso é dito a respeito de sua natureza humana, que inclui a sua mente humana, que é limitada, não é dito sobre a sua natureza divina, que é onisciente. É parecido quando Cristo diz, tenho sede, quando ele diz, tenho fome, quando Cristo diz, tenho fome, eu tenho fome, ele está dizendo algo sobre sua natureza humana. A natureza humana tem fome, a natureza divina não tem fome. A natureza humana não sabia de diversas coisas, a natureza divina é onisciente. Mas vamos falar sobre isso de forma mais profunda nas semanas que falarmos sobre cristologia, ok? Chico Neto, como diferenciar um juízo de Deus como esses do Covid-19 e o caso de Jó para não cair no erro dos amigos de Jó? Falei a diferenciação que eu fiz. Entendendo que o fato do vírus existir por causa da queda não significa que todas as pessoas individualmente estão sendo julgadas por um pecado individual. Então, o problema dos amigos de Jó é que eles estavam acusando Jó de ter cometido um pecado individual que trouxe um juízo particular por aquele pecado individual. E é errado a gente falar isso sobre corona em relação a pessoa específica. Tipo, eu falar assim, o Chico Neto está sendo julgado de forma individual pelo coronavírus. Está errado. A humanidade sofre isso por causa da existência do pecado no mundo. Mas não quer dizer que cada pessoa é individualmente responsável por isso. Paulo Sérgio, a revelação natural é para a condenação? Não no princípio do mundo. No princípio do mundo, antes da queda, o homem recebia a revelação natural de Deus e isso não o condenava. Se tornou ocasião para a condenação, mediante o fato que o homem caiu e, tendo caído, ele resiste a essa revelação que ele recebe. Então, a revelação natural, depois da queda, ela somente condena, porque ela está nos dando informações sobre Deus que, em nossa pecaminosidade, nós resistimos. E nós precisamos da revelação especial em Cristo, para deixarmos de resistir. Então, a revelação natural ou geral, ela não tem poder salvífico. Ela é somente a revelação de Deus sem a eficácia do Espírito para salvar o homem. Para ser salvo, para o homem enxergar essa revelação natural, ele precisa de Cristo. Ok, meus irmãos, eu acho que eu respondi todo mundo aí. Então, vou dar boa noite para vocês. Vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos porque Tu és misericordioso, gracioso, grandioso, porque por meio do Teu Filho Jesus Cristo, Tu salvaste os nossos corações daquela rebelião que nós tínhamos contra Ti,
Ó Senhor, tu revelas a ti mesmo, a todos os homens, em todos os lugares, de tantas maneiras, Senhor, mas os homens, pela rebelião de seus corações, resistem à verdade, detêm a verdade em injustiça. Mas por meio da graça do teu Filho, não é assim conosco, Senhor. Nós tivemos nossos olhos abertos, nossos corações abertos, para te enxergar como o único Deus verdadeiro. Por isso, Senhor, rejeitamos todos os ídolos, todos os falsos deuses. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém.